Olá, Tati. Boa noite, gente. Tudo Boa bem? noite. Joia. Oi. Boa noite, Tati. Oi, seu Antônio, tudo bem? Vamos lá, meninos. Ó, nós vamos, então, para outubro de 61, a comunicação de Eugênio Scribe, lá do Palestras Familiares de Além Túmulo. Vou compartilhar a minha tela aqui e o Vitor vai ler para nós, por favor. Quando quiser, Vitor. Tá certo. Só um minutinho, deixa eu só ver quem chegou aí para a gente receber. A Eunice Berdu. Olá, Eunice, tudo bem? Boa noite. Vamos que vamos, Vitor. Vamos lá, então. Outubro de 1861, Eugênio Scribe. Quando da discussão entre vários espíritos sobre o aforismo de Buffon, o estilo é o homem, relatada no número precedente, foi citado o nome do Sr. Scribe, o que sem dúvida lhe deu motivo para vir, embora não tivesse sido chamado. Sem participar do debate, ditou espontaneamente a dissertação seguinte, motivando o diálogo que a acompanha. Seria desejável que o teatro, onde grandes e pequenos vão aurir ensinamentos, se preocupasse um pouco menos em lisonjear o gosto pelos costumes fáceis e a exaltação dos aspectos veniais de uma juventude ardente, mas que a melhora social fosse perseguida por peças elevadas e morais, onde a fina pilhéria substituísse o sal grosso de cozinha, de que se servem hoje os autores de revistas. Mas não. Conforme o teatro, e dependendo do público, lisonjeiam-se as paixões humanas. Aqui preconizam um macacão ao invés do fraque, transformado em bode expiatório de todas as iniquidades sociais. Ali é um macacão que é odiado e conspurcado, porque esconde sempre, ao que dizem, um malandro ou um assassino. Mentira de ambos os lados. Alguns autores até começam a pegar o touro pelos chifres e, como Emily Ogier, a pregar os manejadores do dinheiro no pelourinho da opinião pública. Ora, que importa? Nem por isso o público deixa de se precipitar para os teatros, onde uma plástica atrevida e sem pudor paga os gastos do espetáculo. É tempo das ideias espíritas serem propagadas em todas as camadas sociais, porque então o teatro será moralizado por si, e as exibições femininas sucederão peças conscienciosas, representadas conscienciosamente por artistas de talento. Todos ganharão com isto. Esperemos que em breve surja um autor dramático capaz de expulsar do teatro e da predileção do público todos esses impostores, proxenetas imorais das damas das camélias de toda sorte. Trabalhai, pois, em espalhar o espiritismo, que deve produzir tão louvável resultado. Muito bom. Vamos só receber o João Vitor aqui. Beleza. Muito bem, o que acontece aqui? É interessante no início do artigo, né? Que eles vão dizer que ele não foi uma evocação direta ao Eugênio Scribe aqui. Na verdade, eles estavam falando de um aforismo do Buffon, que foi tratado numa das reuniões deles lá, e alguém citou o nome desse dramaturgo, né? Esse Eugênio Scribe era um dramaturgo importante da França lá, que havia desencarnado em 1861. Então ele tinha desencarnado nesse ano mesmo aqui, que eles estavam conversando sobre isso. Então ele ouviu essa conversa e o próprio fato de mencionar o nome dele, de pensarem nele, fez com que o evocassem, né? Então é importante a gente observar aqui que a evocação ela não se dá somente daquela forma que a gente evoca verbalmente um espírito, ou vai com aquela intenção premeditada de evocar, né? Aqui só o fato deles mentalizarem esse espírito, ele já faz esse processo de conexão, e aí ele se interessou pelo assunto, ele tinha disponibilidade e provavelmente tinha algo a acrescentar ao assunto, e foi permitido que ele se apresentasse nessa reunião aqui e trouxesse esse texto, que eram as suas impressões aqui. Ele, como um dramaturgo que ele era, né, como um autor, um romancista, ele vem trazer a opinião dele sobre a questão do teatro naquela época, né? Então ele vai dizer ali que seria desejável que
as artes, né, o teatro, principalmente, se preocupasse um pouco menos em lisonjear o gosto do público e que ganhasse um cunho mais elevado, mais moral. Então, ele vem trazer essa colocação de que a arte, né, no caso o teatro, que era a arte dele, seria uma excelente ferramenta se ele se dispusesse a trazer outras questões que não as questões voltadas para as paixões humanas. Então, o que ele vai nos trazer aqui. Ele vai falar de alguns aqui, como ele cita esse Émile Augier aqui, sendo um dos que já estavam tentando trazer uma mensagem diferente através do teatro, né? E ele vai dizer lá que é o tempo das ideias espíritas começarem a permear essas artes para que possa se propagar. Então, ele vem trazer ali, em linhas gerais, dentro dessa curta manifestação que ele faz aqui no início do artigo, né, essa proposta de elevação da arte como uma ferramenta edificante. Essa é a ideia que ele vem trazer aqui. E com certeza, quando ele vai para o plano espiritual, ele percebe a ferramenta, o potencial que ele tinha nas mãos. Né? Hoje a gente já vê as artes sendo usadas para esta finalidade. Então a gente vê vários filmes, várias peças de teatro, vários livros, né, de cunho espiritualista, se não espírita, mas espiritualista. A gente tem vários aí, e alguns bons, outros ruins, outros mais superficiais, outros um pouquinho mais profundos, mas eu acho que, de uma maneira geral, a maioria deles presta um bom serviço, porque desperta a questão da espiritualidade nas pessoas, salvo alguns que prestam um desserviço. Teve uma vez, uma das poucas vezes que eu saí no meio de um filme, foi um filme com a Nicole Kidman, que o marido dela morre e reencarna num cachorro. Não sei se vocês já viram esse filme. Eu esqueci o nome, eu abstraí o nome desse filme. Começou a hora que eu vi que o cara estava encarnado no cachorro, eu levantei e fui embora. Falei, não vale nem a pipoca o filme. Mas, salvo isso, tem bons filmes aí que trazem, pelo menos, uma reflexão sobre a espiritualidade, onde algumas pessoas acabam buscando mais informações, buscando se aproximar das questões que não são só as paixões humanas aqui, que tradicionalmente foi o que foi colocado dentro das artes e aqui, no caso, o teatro. Algum comentário? Eu acho que tem um texto, se eu não me engano, na Revista Espírita, que chama Arte Pagã, Arte Cristã e Arte Espírita, se eu não me engano. E o Kardec fala sobre isso. Tem até um apanhado que é feito e colocado dentro ali de obras póstumas, né? Alguns textos que Kardec havia escrito e não publicado, mas na Revista Espírita a gente também encontra alguns pontos que ele destaca sobre isso, né? A influência que o espiritismo pode ter sobre a arte em geral, tanto a música como o teatro, atualmente o cinema, né? E imagino que naquele período ainda não existia. E realmente é interessante, o espiritismo ele pode ter uma ótima influência nesse sentido, né? Nessas questões de influenciar através da arte. Isso é muito interessante. E o próprio Kardec coloca, né, da mesma maneira que o paganismo influenciou a arte do seu tempo, da mesma maneira que o cristianismo influenciou a arte do seu tempo, o espiritismo faria o mesmo, né? Tanto na pintura e todas as artes aí que existem. E isso vem de fato crescendo, né? Então a gente já vê algumas coisas, inclusive tem um filme que lançou esse ano que chama O Baile das Loucas, né? Tem no Amazon Prime, e ele narra uma jovem que tinha mediunidade e na França do período de Kardec, inclusive o Livro dos Espíritos, e ele é citado, ele faz parte do filme, porque ela é internada, né, num sanatório e fica presa lá por ser médium. E aí esse é um enredo do filme, né? Inclusive tem uma atriz famosíssima que faz, que é uma atriz francesa, ela já fez aí diversos filmes. E essas influências, né, que aos poucos vão surgindo. A gente já tem filmes totalmente espíritas, né, por assim dizer, então essa influência que vem crescendo. Muito bom. Esse filme é bom, Vitor? Você tá Ainda não assisti, eu descobri ele hoje também. Eu vou mandar aqui no chat. Tá, a Lucélia está perguntando ali. É O Baile das Loucas, está no Amazon Prime. Você põe no chat aí para o pessoal que não anotou poder anotar depois. Depois eu vou ver também, aí a gente fala sobre ele mais para frente. Mas é interessante aqui, só queria pontuar uma coisa, que quando a gente fala aqui nessa questão da influência espírita nas artes, né, qualquer que seja, o Vitor pontuou bem aí, não necessariamente a gente está falando na questão da mediunidade, né? Não precisa ser, não estamos falando em obra mediúnica, nem de inspiração mediúnica. Podem ser obras trazidas da própria literatura, né, da influência das pessoas
através do conhecimento da doutrina, né, de poder trazer, rechear as obras com conteúdos espiritualistas e espíritas que despertam nas pessoas essa curiosidade em primeiro lugar, né? Então tem alguns livros, alguns filmes bem interessantes aí, né? Amor Além da Vida é um muito famoso, né? E que acho que todo mundo já viu, né? E acho até que ele é bem feitinho doutrinariamente também, não é uma coisa muito, muito, muito fora do contexto, não. Gosto bastante dele. Tem vários bons aí. Mas vamos lá, vamos continuar. Vai lá. 1. Numa comunicação ditada há pouco tempo, a senhorita J, e lida na sociedade, dizeis que o que fez a vossa reputação na terra não a fez no céu, e que poderíeis ter empregado melhor os dons recebidos de Deus. Teríeis a bondade de desenvolver este pensamento e dizer em que vossas obras são censuráveis? Parece-nos que elas têm um lado moral e que, de certo modo, abriram caminho ao progresso. Resposta. Tudo é relativo. Hoje, no mundo elevado onde me encontro, não vejo mais com os olhos terrenos, e penso que, com os dons que havia recebido do Todo-Poderoso, deveria ter feito mais pela humanidade. Por isso disse não haver trabalhado para o céu. Mas não posso exprimir em poucas palavras o que vos queria dizer naquela ocasião, pois sabeis que eu era pouco verboso. 2. Dizeis também que gostariais de produzir uma obra mais útil e mais séria, mas que essa alegria vos foi recusada. É como espírito que querias fazer tal obra? Nesse caso, como faríeis para que os homens dela te tirassem proveito? Resposta. Meu Deus, da maneira mais simples empregada pelos espíritos, inspirando os escritores, que muitas vezes imaginam tirar de seu próprio íntimo. Por vezes tão vazio. 3. Pode-se saber qual o assunto do qual vos proporíeis tratar? Eu não tinha um objetivo determinado, mas bem sabeis que a gente gosta um pouco de fazer o que nunca fez. Gostaria de ocupar-me de filosofia e de espiritualismo, porque dediquei-me demais ao realismo. Não interpreteis o vocábulo realismo como hoje o entendem. Eu apenas quis dizer que me ocupei mais especialmente do que deleita a vista e o ouvido dos espíritos frívolos da terra, do que daquilo que poderia satisfazer os espíritos sérios e filosóficos. Muito joia. Bom, aqui eles vão começar a entrevista com ele, né? Aproveitando o ensejo, e aí eles falam de uma comunicação que ele teria dado anteriormente, em que ele falou que o trabalho dele fez a reputação na Terra, mas não fez no céu. E aí eles perguntam, né, o que ele queria dizer com isso. E aí ele vai dizer lá que, aí eles ainda fazem uma colocação aqui, que as obras deles não eram obras censuráveis, não eram obras que atacavam ninguém, nenhuma doutrina, nem religião, nem nada, né? E até eles falam que ela tinha um certo lado moral, né? Mas o que ele está fazendo aqui é o que muitos espíritos fazem, sobretudo aqueles que produziram alguma coisa na Terra, quando eles desencarnam e têm essa clareza de raciocínio logo após o desencarne. Na maioria das vezes a gente vê aqui esses espíritos se lamentando, né, pelo fato de não terem produzido mais, de não terem feito mais. Com ele não é diferente, né, com o Eugênio Scribe aqui. Ele se sente um pouco, eu não diria frustrado, né, porque parece que não é esse o sentimento, mas ele se sente que ele poderia ter feito mais, que ele poderia ter trazido mais coisas do ponto de vista moral e filosófico para a humanidade. Ele tinha, já que ele tinha esse dom ali, ele poderia ter feito algo mais útil. E ele ainda, nessa comunicação anterior, aqui ele havia dito que ele queria trabalhar numa obra mais útil. E aí eles perguntam de que forma que ele ia fazer isso. Se seria mediunicamente, né, se ele iria reencarnar para fazer. E aí ele fala uma coisa interessante aqui, que ele iria fazer da forma mais fácil possível, que é inspirando algum escritor. Então, e aí ele coloca aqui, muitas vezes as pessoas fazem as coisas e acham que são elas que estão fazendo. Mas, na verdade, não é. São inspirações, né, que estão vindo ali, a pessoa imagina que é ela mesma que está produzindo, e é a vida que segue, né? E a espiritualidade cumpre o seu papel. É dessa forma que ele ia fazer. Então, se a espiritualidade não vem fazer para nós, ela vem inspirar no momento certo, né? Quando a ideia está madura, os espíritos vêm, se aproximam daquelas pessoas que têm esse trabalho, que já estão com, digamos, com o instrumento preparado, né? Porque salvo uma produção mediúnica, você não vai fazer alguém virar escritor, né? Então, se eu não sou escritor, não dá para falar amanhã, eu vou escrever um livro inspirado,
porque eu quero ou porque eu acho que vai ser importante, porque a espiritualidade vai me ajudar. A não ser que eu seja médium, e aí um médium pode produzir isso, né? O Chico Xavier, por exemplo, produziu várias coisas mediunicamente e com um volume enorme em curtos espaços de tempo. Mas você não vê uma pessoa que não seja médium ostensivo fazer isso por inspiração, porque ele precisa trabalhar a ferramenta dele. Uma pessoa, para escrever um livro, um romance, ela tem que trabalhar muito, ela tem que trabalhar estilo, tem que trabalhar escrita, tem que trabalhar uma série de coisas antes de poder sentar e falar, agora eu vou escrever alguma coisa que tenha relevância. Mas esse que já está preparado é para esses que, no meu ponto de vista aqui, é endereçado essa frase, né, que ele vai fazer, que ele vai inspirar essas pessoas. Então, na verdade, ele iria aqui provavelmente se aproximar de algum escritor, de alguém que já estava no ofício e inspirá-lo a fazer uma obra que ele vem dizer aqui que seria alguma coisa de filosofia e espiritualismo. Ele foi um realista, então ele fazia, as peças dele eram peças populares ali, né? Então ele queria, eram coisas do cotidiano, coisas do dia a dia. Ele queria então se dedicar agora à filosofia, ao espiritualismo, uma vez que ele estava no mundo superior e provavelmente ele tinha uma visão, provavelmente não, ele tem uma visão hoje muito diferente daquela que ele tinha. Então essa é a forma que ele achou ali de complementar o trabalho dele, de trazer alguma coisa de mais útil para a Terra, uma vez que ele não conseguiu fazer isso pelas limitações normais do meio, né? É quando ele aqui esteve como o dramaturgo que foi e o romancista que foi. Né? Achei bem bacana. Um comentário? Se não, sigamos. 4. Disseram aventurados, mas há pouco, na comissão, contaram uma porção de boas ações que praticastes e que certamente foram levadas em conta. Resposta: não sou feliz, porque, ainda tenho ambição, e tendo sido acadêmico na Terra, queria ter feito parte, igualmente, da Assembleia dos Eleitos. 5. Parece que na falta da obra que ainda não podeis fazer, poderíeis alcançar o mesmo objetivo. Para vós e para os outros, aqui vindo fazer uma série de dissertações. Resposta: não peço mais do que isto, e virei com prazer, se me permitirem, o que ignoro, pois ainda não tenho posição bem determinada no mundo espiritual. Tudo é tão novo para mim, que passei a vida a casar tenentes com herdeiras ricas, que ainda não tive tempo de conhecer e admirar este mundo etéreo, o qual havia esquecido em minha encarnação. Voltarei, pois, se os grandes espíritos me permitirem. 6. No mundo em que estais, já revistes a senhora de Girardin, que em vida muito se ocupava com espíritos e evocações? Ela teve a bondade de vir esperar-me, no limiar da verdadeira vida, com os espíritos da Pleiade a qual pertencemos. Ela é mais feliz do que vós? Mais feliz do que eu é seu espírito, porque ela contribuiu para as obras de educação da infância escritas por sua mãe, Sophie Gay. Observação de Erasto: não, ela é mais feliz porque lutou, ao passo que Scribe se deixou arrastar na corrente de sua vida cômoda. 8. Ides às vezes assistir às representações de vossas obras, bem como a senhora Girardin ou Casimir de Lavigne? Como quereis que deixemos de visitar esses filhos queridos que deixamos na terra? Ainda é um dos nossos puros prazeres. Legal. Trechinho bem interessante aqui, recheado de coisa bacana, né? Quando ele pergunta para ele aqui se ele era feliz, né? Ele vai dizer que não era feliz, mas não é necessariamente por causa da obra dele. Né? Quando eu estava lendo aqui, eu falei, ele não é feliz porque ele achou que a obra dele não foi completa, que ele podia ter feito mais. Mas aí você segue a leitura, você vê que ele vai falar que ele não é feliz porque ele ainda tem ambição. Então ele traz com ele essa paixão humana que é a ambição, né? E aí ele diz, eu tendo sido acadêmico, eu queria estar na Assembleia dos Eleitos, né? Que talvez fosse lá uma academia, tipo uma academia de letras, alguma coisa assim. E ele trazia ainda essa ambição com ele. Então a gente vê em muitas comunicações aí de pessoas que foram importantes na Terra. No programa de sábado da Revista Espírita, a gente estava avaliando uma entrevista um diálogo entre Voltaire
e o príncipe e o rei Frederico, o imperador. E aí Voltaire, que havia sido um filósofo, um escritor também, ele já se mostra um pouco mais avançado. E o Frederico se mostra ainda mais reticente, mais ainda num sofrimento maior, numa perturbação maior. E ele declara dentro desse diálogo que ele ainda trazia com ele a ambição também, o orgulho, aquela questão de ser o rei, de ser o monarca. Ele não tinha se desprendido daquilo. Então, aqui, esse dramaturgo, ele vai trazer o mesmo sentimento. Então, quando a gente vai desencarnar e a gente leva conosco esse... Achei bem interessante ali, ó, porque ele vai falar que eu ignoro, ainda não tenho uma posição bem determinada no mundo espiritual. Não é lógico, ele tinha acabado de chegar lá, ele estava entendendo como funcionavam as coisas, ele estava ali relembrando, né? Ele vai dizer que ele estava relembrando como era o passado dele, relembrando as coisas dele, né? O que ele já conhecia, mas havia se esquecido pela experiência carnal aqui. Então, achei bem interessante quando ele fala ali que ele ainda não tem essa posição determinada. Né? Então ele estava lá, ó, ainda não tive tempo de conhecer e de admirar este mundo etéreo, o qual havia esquecido em minha encarnação. É natural, a gente encarna, a gente esquece do plano espiritual. E a gente vai criando esses apegos, essas ambições, o orgulho, tudo, que na verdade eles vão se transformar em fardos, né? Em pesos que nós vamos colocando no nosso espírito e que vão impedir o nosso espírito de alçar voo no momento do nosso desencarne. Achei bem interessante aqui. Ele vai falar dessa senhorita Girardin aqui, que teve a bondade de esperá-lo, né? Ele era uma pessoa que ele convivia com ela, pelo que deixa implícito aqui, e ela foi recebê-lo no plano espiritual. Pergunta se ela era mais feliz, ela vai dizer que sim, que ela era mais feliz porque ela tinha trabalhado lá na divulgação da obra da mãe e tal, né? Contribuiu para as obras, e Erasto faz uma observação. A gente pensa aqui, ele tinha ambição pelas coisas terrenas, e ele continua com essa ambição pelas coisas terrenas. É diferente da pessoa ser determinada, né? Então, se eu tenho a ambição de trabalhar para o bem, ela é uma coisa voltada para o bem, mas aqui ele está falando de uma ambição terrena, para algo terreno, né? Então, não é a palavra ambição em si, é o que ele está almejando com ela. Né? O que você complementa aí, Vitor, para nós? Eu acho que nesse caso a gente pode até estar caindo numa discussão etimológica, né? É importante a gente entender que, eu acho que eu entendo o que a Lucélia quis dizer quando ela perguntou isso, que na verdade a gente tem que ter desejo sim de evolução, né? Talvez possa se confundir com uma ambição de progresso, né? Mas eu acho que tudo se resume a uma questão etimológica. A gente pode fazer uma distinção daquela ambição que seria negativa, né? Essa que almeja os bens materiais, né? Esse desejo de conquistar tudo que existe, né, materialmente dizendo, enfim. E em contraponto a gente tem esse desejo de evolução, né, que a gente pode dar o nome que quiser, né, mas é o que o Espiritismo nos oferece. É esse desejo que a gente tem que evoluir, né, de maneira comedida, também sabendo apreciar o momento em que estamos, que já é melhor do que o anterior, né, mas que isso não nos deixe cair em inércia. Então, acho que é esse equilíbrio, mas esse desejo de evolução que é natural e necessário, obviamente, porque se a gente não quiser evoluir, a gente não vai evoluir, né? E é necessário querer. Então, acho que talvez era esse o ponto do Lucélio. Também concordo plenamente. A questão da palavra em si, né? Mas
O objetivo é o que vai fazer a distinção, né? Os espíritos já falavam, entenda-se vocês com as suas palavras aí, né? Porque a gente tem o dom de ficar bagunçando com palavras. Eles falavam, pensamento é tudo, né? Não é a forma, é o pensamento, é o que vale. É isso aí. Vamos ver aqui o finalzinho, tem uma observação aqui de Kardec. Vamos lá. Observação. A morte, pois, não separa os que se conheceram na Terra. Eles se reencontram, reúnem-se e se interessam pelo que era objeto de suas preocupações. Dirão sem dúvida que, ao se lembrarem do que lhes dava alegria, se lembrarão também do que lhes causava sofrimento, e isso lhes deve alterar a felicidade. Essa lembrança produz um efeito absolutamente contrário, porque a satisfação de estar liberto dos males terrenos é um prazer tanto mais suave quanto maior for o contraste. Os benefícios da saúde são melhor apreciados após uma doença, a calma após a tempestade. O guerreiro, voltando ao lar, não se compraz em contar os perigos que enfrentou, as fadigas que experimentou. Assim, para os espíritos, a lembrança das lutas terrenas é uma satisfação, desde que saíram vencedores. Mas tal lembrança se perde ao longe, ou pelo menos diminui de importância aos seus olhos, à medida que se libertam dos fluidos materiais dos mundos inferiores e se aproximam da perfeição. Para eles, tais lembranças são sonhos remotos, como para o homem feito, as recordações da primeira infância. Bem interessante esse trecho aqui também, traz muita coisa para a gente refletir, né? Ele começa aqui, quando ele fala ali que ele reencontrou a senhora Girardin, né? Ele fala que ele reencontrou a senhora Girardin, que ela foi o esperar ali na espiritualidade, né? No plano espiritual. Kardec vai fazer essa observação aqui, falando ali, né, que a morte não separa as pessoas que se conheceram na Terra e que eles se reencontram. E interessante que eles se reúnem, né, e se interessam pelo objeto das suas preocupações. Então, quer dizer, aquilo que a gente se preocupa aqui na Terra, aquilo que a gente se dedica, basicamente é o que a gente vai se reunir com as pessoas afins no plano espiritual e nós vamos continuar, né, por um tempo mais ou menos longo com os mesmos interesses. Então, a frase do Cristo ali, onde está o seu tesouro, estará o seu coração, né, é muito interessante, né? O seu coração estará onde está o seu tesouro, porque é isso, né? A gente deposita o nosso coração naquilo que a gente tem interesse, naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, se são coisas mais materializadas, se são paixões mais animalizadas ali, mais humanas, é isso que a gente vai acabar nos envolvendo no plano espiritual. Se a gente já parte para questões mais filosóficas, mais espiritualistas, né, a gente já vai voltadas para a caridade, voltadas para a nossa elevação. Quando nós desencarnarmos, fatalmente nós vamos nos encontrar com pessoas que têm mais ou menos o mesmo interesse e a gente vai buscar, né, estar desenvolvendo essas mesmas coisas que a gente tinha o prazer, a dedicação, a ambição de fazer aqui no planeta Terra. Então é muito interessante isso, porque explica, né? Sempre a gente vai reforçando esses conceitos desses grupamentos de espíritos no plano espiritual. Inclusive daqueles espíritos que ficam zanzando pela Terra e que ficam aqui até a sua próxima reencarnação, sem sequer saber que morreram, ou então interessados nas questões materiais. Às vezes ele percebe que ele já morreu, mas ele quer ficar lá no bar onde ele se relacionava com as pessoas, é onde ele se sentia bem, né, ali envolvido com os prazeres materiais ali da bebida, do tabaco, de drogas às vezes, e o espírito continua ali. Então ele vai atrair pessoas que têm esses mesmos interesses por essas sensações, pelas conversas que ali se desenvolviam, né, e vai ficar ali. Então, quer dizer, são esses grupamentos que vão fazer ali, que vão ser feitos, né, no plano espiritual, com os mais diversos tipos de interesse ali. Então eles vão lembrar que se é a coisa que dava alegria para ele, que ele se interessa, ele vai ser feliz. Porque se é aquele que eram coisas que foram motivos da tristeza dele, ele vai continuar triste, vai continuar incomodado no plano espiritual ali. E é bacana que Kardec coloca aqui, né, que é um prazer tanto mais suave quanto maior for o contraste. Então, por exemplo, se você está num sofrimento, numa luta tremenda aqui no planeta Terra, você desencarna, você deixa essa luta para trás. Então, quanto mais for contrastante essa mudança, mais prazerosa ela vai ser.
Não é uma pessoa que passou por uma longa enfermidade, ou uma pessoa que passou por uma luta familiar tremenda, né? Caiu numa família muito difícil aqui, teve um trabalho muito difícil, né? Então ele passou a vida naquela luta, naquele sofrimento. Quando ele desencarna, o contraste é muito grande, dele deixar aquele corpo físico doente, dele deixar aquele grupamento doentio de pessoas. Na hora que ele desencarna, ele vai, nossa senhora, é a sensação de estar no céu, é a descrição da pessoa de estar no céu, né? E a descrição da pessoa de estar no inferno é quando ele vai purgar ali, ele vai na verdade, sentir o sentimento de culpa trazido por ele próprio, né, pelo seu próprio inconsciente, daquilo que ele fez de errado, daquilo que ele não conduziu da maneira que ele deveria conduzir. Essa é a descrição do inferno, né? É um sofrimento maior do que o que ele tinha. Então ele tinha as ferramentas na mão, ele procurou com o próprio livre-arbítrio, né, aquela situação em que ele se colocou. Ao desencarnar, ele vai ser acusado pela própria consciência daquilo que ele deveria ter feito, verificar o tempo perdido, e aí sai a descrição do inferno ali, né? Ele vem falar aqui dessa questão das lutas terrenas, né, que é uma satisfação quando você se vê livre delas e vê que você saiu vencedor, ou seja, eu tinha algo para fazer, eu fui lá e fiz, ainda que você tenha, como o nosso dramaturgo aqui, coisas que você poderia ter feito melhor, mas pelo menos ele usou, ele fez, ele não se perdeu nesse caminho, porque muitos se perdem, né, nessa situação aqui. E aqui ele fecha a observação dele falando que à medida em que a gente vai evoluindo espiritualmente, vai ficando mais claras as coisas espiritualmente, diminui a importância a essas questões terrenas, né? Então, quanto mais você vai se esclarecendo com relação à sua vida espiritual, esses eventos que aconteceram na sua vida, na sua última vida material, eles vão perdendo a importância. É o que ele vai colocar aqui depois, falando que é mais ou menos a relação que a gente tem com as recordações lá da primeira infância. Então, isso é muito importante no começo. À medida que a gente vai envelhecendo, você vai vendo que aquilo não tem importância nenhuma na sua vida. Agora, vamos imaginar a nossa vida em espírito, né? Então, a gente desencarna, nós estamos muito próximo do nosso eu dessa encarnação, né? Desse corpo físico, dessa experiência, desses amigos, desses familiares. À medida que a gente vai se esclarecendo, nós vamos nos distanciando, aí vai perdendo a importância esses eventos, né? Não é que eles não são importantes para a nossa evolução, mas eles se misturam com as diversas outras experiências que nós já tivemos e que serviram para nos construir. E aí o espírito passa a focar o quê? No presente, como eu estou agora, né? E no futuro. Nós temos aqui muita preocupação com o passado, que é motivo de muita angústia nossa, né? A gente fica remoendo situações do passado, a gente fica, né, se apegando às situações do passado e a gente esquece muitas vezes do presente e do futuro. Então, é isso que ele vem trazendo, essa pequena observação aqui recheada dessas colocações aqui, a meu ver, bem interessantes. Ô, Mário, pode falar, Inês. Ô, Mário, a gente poderia pensar também assim, nas etapas da nossa vida terrena. Quando você é jovem, adolescente, vamos começar aí, você tem umas prioridades. E para você aquilo é mais importante do que tudo. De repente, vai para a juventude, você já muda suas prioridades. Quando você chega na maturidade, então, são outras. E quando chega, por exemplo, minha fase, que a gente já chega assim como idosa mesmo, tudo, aí que as prioridades mudam. E muitas pessoas não entendem. Falam, nossa, agora está bitolada com religião, com tudo, porque não entende que as prioridades da gente vai mudando. E isso eu acredito que quando chega no plano espiritual, se a gente de fato for mudando, com vontade de acertar e de melhorar, vai ser mais fácil para nós. Nós vamos ter, claro, essas divergências, mas que nós seremos capazes de resolvê-las com mais facilidade, não é? Concordo plenamente. E assim, essa questão da mudança, né, de perspectiva, né? Se tem a mudança de prioridade, é a mudança de perspectiva, né? Quando a gente está ali na juventude, né, na adolescência, você tem o vigor físico, você está ali envolvido, é muito natural, né? A nossa própria constituição física, ela já propicia isso, né? Aquela descarga de hormônio, né? Aquela coisa, que tudo é intenso, né? A felicidade é intensa, a tristeza é intensa. Eu tenho 3 filhos aqui,
adolescentes já para adultos, né? Desde um adolescente de 16 até um já mais adulto de 23, e o de 23 já não tanto, mas os outros dois, eles sempre falam assim, é o pior dia da minha vida, eu nunca mais vou fazer isso, isso foi a pior coisa que aconteceu, né? E a gente fica rindo, porque a gente já passou por isso e já hoje tem outra perspectiva de vida. Quando você falou ali da questão de ser bitolado, as pessoas falarem, mas está bitolado e tal, isso acontece assim, às vezes uma pessoa te convida para ir numa festa, num lugar, e você fala, não, porque hoje eu tenho reunião. Aí amanhã tem reunião. Aí fala, não é? Aí fala, tá bitolada, só quer saber de religião e tudo mais. Bom, tem gente que bitola mesmo, né? Tem gente que bitola por sentimento de culpa, tem gente que bitola por medo da morte, né? E tem gente que simplesmente está buscando, nessa perspectiva nova da vida, aproveitar o tempo, né? E você sente mais prazer, às vezes, refletindo, estudando, participando de uma reunião, no nosso caso aqui, dentro da doutrina espírita, mas poderia ser católica, evangélica, que seja, do que indo numa festa de aniversário hoje. Perspectiva só. Mas você fala assim, se eu posso ir às 9, por que eu tenho que ir às 7? Eu chego depois, me espera. Ele já acho que não. Eu falo, não, mas a festa foi marcada para... Mas por que eu tenho que ir às 7? Eu não posso ir às 9? Eu não vou trazer alegria para quem me convidou da mesma maneira? Então, é uma maneira diferente. Eu acho que tudo isso é prioridade. E que a gente não pode exigir, por exemplo, você dos seus filhos, e eu dos meus filhos também, dos meus netos, que agora que estão começando. Outras prioridades, e tem que entendê-los, né? São pessoas diferentes, né? Nós somos todos diferentes, né? Então, o que para você é uma prioridade, para o outro não é, e tá tudo bem, né? É o livre-arbítrio. Mas é isso aí que acontece, né? Você vai... Agora, aquilo que a gente se dedica com mais afinco, com tudo, é o que vai nos acompanhar posteriormente, né? Vamos ver o que o Lucélio está colocando ali, ó. Por isso ele comenta que estava sendo esperado para ir para a sua Pleiade, ou seja, aqueles que tinham o mesmo interesse. Muito interessante, vamos cuidar daquele que gostamos. É isso aí mesmo. Né? É muito comum que, ao desencarnarmos, nós vamos encontrar isso que ele chama de Pleiade, né? Que são aqueles espíritos afins, que têm os mesmos interesses. E aí a gente vai fazer realmente aquilo que nos interessa. Na Revista Espírita, a gente tem o Dr. Demer. Dr. Demer foi um médico, um cientista, a gente já viu várias comunicações dele aqui, quando a gente estava estudando perispírito. Ele trabalhou muito, trabalhou com a senhorita Godu, que era uma médium de cura, vocês devem lembrar. E o senhor Demer, quando ele desencarna, ele rapidamente ele se comunica e ele vai dizer que ele estava lá estudando, ele estava participando de sessões de cura, né? Ele teve até uma sessão que a gente estudou bastante com a senhora G, que ele torce o braço dela, lembra disso? Vocês devem lembrar, estava quase todo mundo aqui naquele dia. São vários artigos, e ele já estava envolvido com aquilo de novo. Então, quer dizer, esse era o grande interesse dele, era o interesse voltado para a medicina, né? E ele acabou, ao desencarnar, provavelmente ele encontrou várias pessoas com o mesmo interesse, com o mesmo grau de sintonia, e ele foi trabalhar justamente com isso, e muito rápido, porque aqui ele já estava envolvido, ele já estava ali em contato com os dois planos. Então, muito rapidamente, ele já teve condições de poder aproveitar esse tempo. Isso é maravilhoso, né? Você imaginar que você vai encurtar o teu período de perturbação. Isso é fantástico, é fantástico. É uma ferramenta que só ela já nos motivaria a trabalhar esse lado, né? Nem que seja por egoísmo, por ambição, né? De não ficar perturbado muito tempo, chafurdando aí, no que se chama umbral, né? Aí também vem a descrição da umbral. É você que criou o seu céu, o seu inferno, o seu umbral, tudo você que cria. Né? Então é muito interessante. Mais algum comentário sobre esse tema? A gente fechou essa comunicação. Se não, vamos para a próxima. Próxima aqui a gente tem algumas comunicações do mesmo tema. É o senhor Jobard. Senhor Jobard, março de 62. Senhor Jobard, que ele foi diretor do Museu Real da Indústria, ele era correspondente assíduo da Revista Espírita, e ficou até muito amigo de Kardec ali por cartas e tudo. A primeira carta dele foi lá em 1858, em junho de 58, está na Revista Espírita, a primeira carta dele. Logo após essa primeira carta, Kardec convidou ele para ser membro honorário
e correspondente da Sociedade Espírita de Paris, e aparecem cartas dele em 58, em 60, em 61, né? E em outubro de 61 ele desencarnou. Né? Então, em dezembro de 61, Kardec dedica um artigo para ele chamado Necrologia, onde ele vai falar do desencarne do senhor Jobard, e agora ele vem em 62 fazendo Kardec traz essa comunicação dele aqui. Vai trazer várias outras, né? Ele já havia se comunicado aqui em várias reuniões, mas eles estavam esperando ali formar um conjunto para poder apresentar. Então, o senhor Jobard é um personagem interessante dentro da doutrina espírita, porque tem muita coisa dele antes dele desencarnar e depois de desencarnado. Beleza? Vamos lá, Vitor. Vamos lá. Depois de sua morte, o Sr. Jobard comunicou-se várias vezes na sociedade, em sessões a que, como diz, assiste quase sempre. Antes de publicá-las, preferimos esperar ter uma série delas, formando um conjunto que permitisse apreciá-las. Tínhamos a intenção de evocá-lo na sessão de 8 de novembro, mas ele previu nosso desejo e manifestou-se espontaneamente. Veja-se o seu necrológio publicado na Revista Espírita de dezembro último. Eis-me aqui, eu, que ides evocar, e quero manifestar-me inicialmente por este médium que em vão até agora solicitei. Para começar, quero contar minhas impressões no momento da separação de minha alma. Senti um abalo estranho e de repente lembrei-me de meu nascimento, de minha juventude, de minha idade madura. Toda a minha vida avivou-se claramente em minha memória. Experimentava um piedoso desejo de encontrar-me nas regiões reveladas por nossa querida crença. Depois, todo esse tumulto se acalmou. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que emoção desvencilhar-se do peso do corpo. Que encantamento abarcar o espaço. Não creiais, porém, que de repente me tenha tornado um eleito do Senhor. Não. Estou entre os espíritos que, tendo aprendido pouco, muito devem ainda aprender. Não demorei a me lembrar de vós, meus irmãos no exílio, e vou-lo asseguro. Toda a minha simpatia, todos os meus votos vos envolverão. Tive logo o poder de me comunicar e tê-lo-ia feito por esta médium que receia ser enganada, mas que ela sossegue, porque nós a amamos. Quereis saber quais os espíritos que me receberam? Quais as minhas impressões? Meus amigos, foram todos os que nós evocamos, todos os irmãos que participaram dos nossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me em distinguir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a corrigir todas as asserções errôneas. Enfim, pronto para ser o cavaleiro da verdade no outro mundo, como fui no vosso. Assim, falaremos muito, e isto não passa de um preâmbulo para mostrar a cara médium meu desejo de ser evocado por ela, e a vós minha boa vontade em vir responder às perguntas que me ireis dirigir. Show de bola. Vamos ver o que ele vem nos trazer aqui nessa primeira apresentação do senhor Jobard, depois de desencarnado. Como eles colocaram aqui, ele já tinha se manifestado algumas vezes, né, e eles estavam segurando para juntar um volume maior de comunicações dele, até talvez para poder aferir se ela é ele mesmo, né? Porque existe aí uma série de situações, existem os próprios espíritos brincalhões que poderiam estar se identificando como o senhor Jobard, poderiam ser os médiuns influenciados, né, pela presença do amigo, que participou muito da Sociedade Espírita de Paris, e aí talvez numa questão anímica, né, pudesse trazer informações e de repente não condizer com o pensamento do senhor Jobard. Então, com todo cuidado, com todas essas colocações, Kardec esperou ali para poder apresentar ele na Revista Espírita depois de desencarnado. Ele vem relatar aqui que ele assistia quase sempre às sessões. É interessante, a gente vai ver numa das comunicações lá na frente, que ele interrompe uma comunicação que ele estava fazendo, porque ele queria ir para a reunião para a Sociedade Espírita de Paris, assistir ao trabalho daquela noite, né? Eles tinham a intenção de evocá-lo lá no dia 8 de novembro, mas ele antecipou, porque ele previu o desejo ali e manifestou-se espontaneamente, o senhor Jobard. Interessante o relato que ele faz do desencarne dele. Kardec vai dizer lá na necrologia que ele desencarnou repentinamente, então provavelmente ele teve um infarto, assim como Kardec, deve ter tido um infarto, um AVC, alguma coisa,
e foi bem repentina a morte dele, não foi uma doença que ele teve que passar, né? Então ele falou, ó, senti um abalo estranho e lembrei do meu nascimento, da minha juventude, da minha idade madura. Essa descrição dele é interessante, que a gente vê muitas descrições assim também, né, do espírito revendo o teu processo ali, como é que foi a vida dele. Então o espírito vem ali reconstruindo a vida. É bacana, né? A gente não sabe se isso é uma coisa que é do cérebro ou se é do espírito, né? Se naquele momento o cérebro descarrega isso para o espírito, ou se é o próprio espírito que faz essa retrospectiva. Mas faz essa retrospectiva aí. Várias vezes a gente vê, né, alguns espíritos comentando sobre isso aqui. Ele falou que naquele momento em que ele sentiu, já que ele estava tendo aquele colapso, né, o espírito provavelmente sente ao momento do desencarne chegando. E aí o que ele fez? Ele experimentava um piedoso desejo de encontrar-se nas regiões reveladas pela nossa querida crença. Então, quer dizer, ele acreditava tanto na doutrina espírita, tinha feito tanto contato com aqueles espíritos, que quando chegou a hora dele, ele até demonstrou uma certa ansiedade, né? Está chegando a minha hora, que bom que eu vou para lá. Ele não expressou aqui dúvida, medo, insegurança, não. Ele despertou antes disso o desejo de poder estar livre logo. E aí ele colocou, eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Então, olha que maravilha que é, né? Você poder ter esse despertar com essa clareza. Então, não tem sofrimento, não tem perturbação, ou a perturbação é muito curta, é como se fosse um sono, um torpor, né? Não é aquela perturbação que você não sabe se você está vivo, se você está morto, o que está acontecendo, cheia de medo, cheia de culpa, cheia dessas coisas, não. Ele vem fazer esse relato aqui. E ele continua no relato falando ali, né? Que emoção desvencilhar-se do peso do corpo. Então ele começa por ali, ele ficou emocionado com aquilo, né? Porque por mais que ele não tivesse numa doença longa, tudo, o corpo nos é pesado. E quando a gente vai envelhecendo, mais pesado ele vai ficando, né? Então ele vai reproduzindo dores, né? Do próprio envelhecimento, do próprio desgaste, mais limitações, né? Então é uma lentidão, é um processo todo que vem acontecendo. No momento em que ele saiu daquilo ali, ele ficou emocionado, né? E depois o encantamento, ele relata o encantamento de abarcar o espaço. Então, Camille Flammarion também falou sobre isso, né? Que ele pôde viajar, que ele pôde ver o universo. Era do interesse de Flammarion, uma vez que ele era astrônomo, né? Ele teve condição, ele queria, era o objeto de estudo dele. Então, para onde ele foi quando ele pôde? Ele foi vislumbrar o universo, ele foi, né, verificar aquilo. E aqui o senhor Jobard teve também uma visão mais alargada, né? Obviamente não estamos falando que ele teve a mesma de Camille Flammarion, mas ele ficou encantado de abarcar o espaço, de estar livre ali, né? Vem dizer que, não creio que eu seja um eleito do senhor. Então ele vai falar, não sou um espírito evoluído ainda, né? Como eles conversaram com vários, né? Ele deve ter participado de entrevistas com Erasto, com o Espírito de Verdade, Agostinho e todos os outros, né? Ele vai dizer que não. Eu sou aqueles que, tendo aprendido muito pouco, tenho muito que aprender ainda. Porque não dá salto, né? Não é porque a gente está aqui estudando a doutrina, tentando melhorar um pouco, que a gente vai dar grandes saltos no nosso processo evolutivo. Não. A gente vai melhorar a nossa condição, a gente vai sair daqui melhor do que nós entramos, mas não é algo que vai ser assim esplendoroso, né? Na maioria dos casos. A gente vai devagar, vai subindo essa escada. A gente acelera o processo. Com ele não foi diferente. Ele era um trabalhador da Sociedade Espírita de Paris, ele participou daquelas evocações, né, se comunicava, fazia todo aquele trabalho de divulgação da doutrina, né? Ele ali como diretor do Museu Real, ele pôs a cara na frente para poder falar a respeito da doutrina espírita, ele foi criticado, né? Então a gente vai ver nas comunicações dele, ele tinha que combater, era uma doutrina nova, né? Então ele tinha que impor, ocupar o seu espaço ali. Ele vem falar que ele teve logo o poder de se comunicar, né? Então ele já podia, por essa clareza, por esse desprendimento dele, ele já poderia ter se comunicado até antes, e ele até que teria feito pela médium, né? Mas a médium receia ser enganada. Então aí é aquela história, ele tinha uma médium que ele tinha mais sintonia e que era mais fácil dele poder se comunicar com ela, mas ela tinha receio de receber uma comunicação dele justamente pelas questões que nós falamos agora há pouco. Ela tinha medo de estar sendo enganada ou por algum espírito brincalhão ou por ela mesma. Ela está reproduzindo essa mensagem
imaginando que fosse do senhor Jobá. Depois eles foram se afinando aí, mais para frente ele vai falar, ele vai fazer comunicações com essa médium aí. Fala sobre aqueles que os receberam, né? Estavam curiosos para saber quem tinha recebido o senhor Jobá naquele momento, e ele vai dizer lá, todos os que nós evocamos. Isso é muito bacana, né? Porque eles estavam num momento muito interessante, num momento muito, muito mágico da humanidade, né? Da espiritualidade se movimentar para poder trazer a doutrina espírita para o planeta. Então era um grupo de espíritos ali que estavam preparados e se preparavam para as evocações. A gente já viu aqui várias vezes, né, que os espíritos eram trazidos, mesmo aqueles espíritos ordinários, os espíritos mais comuns, vulgares, eles eram trazidos com um propósito específico. Não é uma obra muito grandiosa, que tinha todo um planejamento, né, no plano espiritual, e muitos desses aqui estavam ali esperando o senhor Jobá. Então é muito legal, deve ter sido tipo assim, uma reunião, uma grande festa, né, para um amigo que viajou e ficou num país distante por um longo tempo, e depois ele volta para casa, imagina aquela festa surpresa, todo mundo te esperando para te receber, os seus familiares, amigos queridos, pessoas que você não vê há tempos, né? Então veja a emoção que é isso. Agora você imagina essa emoção em espírito, né? Imagina a gente chegar na espiritualidade e ter lá aquele monte de espírito que a gente nem sonha em ter conhecido hoje, né? Aqui no plano, no plano material. A gente nem faz ideia de quem são esses espíritos e eles estão lá, prontos para nos esperar quando você faz um trabalho desse tipo aqui, né? E aí ele vem trazer aqui mais no final dessa primeira parte aqui da comunicação, ele vai dizer, ó, apliquei-me em distinguir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a corrigir todas as asserções errôneas. O que é isso aqui? Olha só, ele está reproduzindo aqui tudo o que o espírito anterior falou, tudo o que Kardec falou naquela observação. Então, ele desencarna, ele se encontra com quem? Com quem ele tem afinidade, com quem eles haviam evocado, com quem eles tinham trabalhado na Sociedade Espírita de Paris. E ele vai fazer o quê? Ele vai se dedicar àquilo que ele gostava de fazer. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai analisar as comunicações, ele vai ver o que está certo, o que está errado, ele vai continuar trabalhando dentro do contexto das comunicações espíritas, dentro do contexto da própria Sociedade Espírita de Paris. Então, olha que bacana, né? Aquele outro espírito, ele vai para as artes, ele vai lá continuar trabalhando, ele queria escrever uma obra, né, de espiritualismo e filosofia. Aqui o senhor Jobá, ele quer continuar trabalhando com as comunicações. Então é muito interessante, né? A Dalva colocando lá, ó, assim, vamos ver. Assim, é verdade que carregamos conosco os hábitos saudáveis, outros nem tanto. Virtudes e conquistas morais. No filme Ghost existe uma passagem que o espírito sofre, chora e diz dar tudo para sentir o prazer de um trago no cigarro. É isso aí. Quebra a vitrine e mesmo com o cigarro diz precisar de alguém encarnado para fazer. Pergunta: o desencarnado depende de um encarnado para satisfazer seus prazeres carnais que ainda o abordou? Olha aí a arte prestando serviço ou desserviço, lançando confusões. Então, veja só, a gente vê aí vários relatos, né, de espíritos que se aproximam dos encarnados justamente para, de alguma maneira, ter essas sensações, né? Então, o que o senhor Jobá está falando aqui, o que disse o dramaturgo na comunicação anterior e o que eles tentaram reproduzir através desse espírito perturbado do filme Ghost, basicamente é a mesma coisa. Ou seja, os nossos interesses, os nossos vícios, as nossas paixões vão nos acompanhar. Quanto mais materializadas elas forem, pior vai ser para nós, porque nós já não temos mais corpo físico. Então, se eu sou um tabagista de anos, eu fumei 50 anos, quando eu desencarnar, a vontade de fumar vai ter passado? Não vai, eu já não tenho mais a química, a dependência química do cigarro, mas eu vou ter a dependência psicológica. E esse espírito, ele vai se manifestar com síndrome de abstinência de alguma maneira, né? Ele vai ser enlouquecido porque ele quer ou a bebida, ou o cigarro, ou o sexo, ou o que seja, né? A maledicência, enfim. Esses vícios estão muito vinculados às questões materiais. E aí, muitas vezes, ele vai conseguir, né, através de uma influência fluídica qualquer, captar sensações de uma pessoa que está fumando, de uma pessoa que está bebendo. A gente já viu vários relatos, né? Sobretudo relatos assim, então, mais até na questão
do movimento espírita mais moderno, brasileiro principalmente, né, através das obras de Chico e outros tantos, do que propriamente em Kardec. Kardec não tem tanto essa situação aí. Tanto depois cunharam o termo vampirismo, que não é um termo de Kardec, mas é um termo apropriado, eu acredito que seja, né, apesar de não ser um termo kardecista, mas o importante é que a gente observar isso. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se encontrar com pessoas que a gente tem afinidade, que a gente tem os mesmos gostos, os mesmos interesses, e vamos, via de regra, continuar por mais ou menos tempo nos dedicando a esses interesses. Sejam eles interesses produtivos, como era do dramaturgo, como era do senhor Jobard, sejam esses interesses interesses materiais, interesses viciosos, como o exemplo que foi dado aí. Beleza? Comentários? Se não, estamos fechando. 19h59. A semana que vem a gente continua com o senhor Jobard. Aí ele entra na palestra, eles vão trazer aqui algumas comunicações dele, né, que é essa coletânea de comunicações que Kardec veio trazendo desde quando ele fez a primeira comunicação dele ali. Vamos ver se tem a data aqui. Olha lá, 11 de novembro, ele já traz uma da senhora Costel, é a primeira dessa médium que ele traz. Tá certo? Na semana que vem a gente continua com o senhor Jobard. Beleza, meninos?